Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um ano que foi maravilhoso pra gente aqui na Alemanha, que foi o ano de 2009. Tivemos várias conquistas, muita coisa aconteceu nesse ano e a principal de todas é que foi o nascimento do Caio. O Caio nasceu em maio de 2009. Assim que nós chegamos, em Bruxal, na Alemanha, naquele primeiro ano, de setembro a dezembro, nós compramos as coisas principais, para o apartamento, para a gente viver. Móveis novos, não usados, como eu tinha falado nos outros vídeos. E eu comecei a fazer o pré-natal do Caio, então ocorreu tudo normalmente. E quando eu estava na 20ª semana de gestação, a médica me recomendou para eu fazer um curso de preparação para o parto. Então, eu estava me sentindo muito sozinha, sem amigos, sem família. E então, ela me recomendou que eu fizesse esse curso até para conhecer mais pessoas, na cidade. Então, eu comecei a fazer esse curso. Eu ia, acho que uma vez por semana, no hospital onde era o curso. E lá teve um grupo de mulheres que eu conheci. Que eu lembro, assim, a maioria era alemã. Todos falavam um bom alemão. Eu era a única que tinha muita dificuldade em entender e falar o alemão. Nesse mesmo ano, de 2009, nós conseguimos mobiliar todo o nosso apartamento, na Alemanha, e também preparar todo o enxoval para o Caio, para a chegada dele. E nesse mesmo ano, o Beno resolveu fazer uma pós-graduação aqui na Alemanha, porque nós já conversávamos a possibilidade de a gente voltar para o Brasil. Até porque eu não estava satisfeita na Alemanha, e nem na Áustria, porque eu não conseguia trabalho e também pela dificuldade de não ter amigos, de não conseguir falar o idioma, de não ser independente como eu era no Brasil. Então, nós já fazíamos planos de voltar para o Brasil em 2009. E então, essa pós-graduação do Beno durou 2 anos. Ele também fez privado, Ele teve que pagar a gestação. Privado. Foi tudo ótimo, A princípio, estava tudo ok. Apesar da dificuldade que eu tinha de estar sozinha, que eu gostaria muito de ter pessoas para conversar sobre a gravidez. Como no Brasil, nós temos parentes, e que a gente pode falar sobre o assunto e tal. Todo mundo gosta de ouvir. Na Alemanha é diferente quando você muda para um país que você não conhece ninguém, assim. Porque você tá sozinho, ninguém vai se interessar pela sua vida, sabe? Ninguém vai querer conversar com uma pessoa que não conhece. Então, isso foi uma dificuldade muito grande que eu senti quando eu estava aqui, grávida. Com 34 semanas de gestação, já praticamente no final da gestação, acredito que com 7 meses, eu comecei a ter coceiras pelo corpo inteiro. A princípio eu não imaginava o que era, pensei que era alguma alergia pela pele estar muito ressecada ou alguma alergia de algum produto. Mudei todos os produtos que eu utilizava, roupa de cama, comprei novo, fiz várias mudanças para ver se era isso e a coceira só aumentava. Foi aí que, como eu sempre ficava na internet, assim, falando e conversando com outras grávidas, tem um site chamado efamily.net. Eu vou deixar aqui na caixinha de informações aqui debaixo do vídeo, no YouTube, para se de repente alguém tiver interesse de acessar, Esse site é bem legal, porque eu consegui ter contato com várias grávidas, É um site de família, assim, onde fala sobre isso. E ali eu descobri sobre essa questão de coceiras na gravidez. Eu digitei lá e apareceu várias coisas que poderiam ser. E uma delas o nome se chama colestase. Então, a princípio a gente imaginava que não fosse, porque colestase já é uma coisa bem complicada que dá na gestação. Só que, para nossa infelicidade, realmente era colestase, gente. Eu quero fazer um vídeo extra somente sobre a gravidez, para não deixar esse vídeo muito misturado com muitos temas, Mas daí eu falo melhor sobre a colestase e tudo mais. Por esse motivo, por esse acontecimento na gravidez, eu fiquei internada durante 2 semanas no hospital antes de ter o Caio. Por causa da colestase, o corpo tenta expulsar o bebê, sabe? Então ele força o parto antes do tempo, prematuro. É como se o corpo rejeitasse a criança, assim, depois de um tempo.
E isso acontecia porque o Caio era muito grande pro meu corpo, eu sou pequena, né? Eu sou pequenininha e magra, e o Caio era um bebezão, então ele estava comprimindo o meu fígado e os meus rins estava funcionando bem, né? A parte de rins e fígados, e estava colocando em risco a minha vida e a vida do bebê. Quando eu fiquei internada foi muito difícil porque eu não conseguia falar alemão direito. Eu já tinha feito alguns cursos de alemão, como vocês sabem, né? Pelos meus vídeos, quem acompanha aí já sabe. Mas não era o suficiente, gente. Para você aprender a falar fluente mesmo aqui, você tem que ter amigos, você tem que ter uma vida social. Eles estão cortando mato aqui, tá muito alto. Acho que eu vou lá para dentro de casa, gente. Peraí. Eu acho que fica melhor aqui dentro, né? Então, gente, continuando, daí quando eu tava internada no hospital, foi assim bem complicado, sabe? Porque eu tava sozinha, o Beno tinha que trabalhar, eu ficava o dia inteiro ali, tava internada, né? Não tinha ninguém para me visitar, não tinha amigas, não tinha família, não tinha ninguém, gente, não tinha internet. Então, assim, foi super complicado, porque a minha família no Brasil ficava muito preocupada comigo. Eu internada, imagina, né? Grávida, mãe de primeira viagem e sem ninguém para te dar um apoio, assim. E apesar das enfermeiras no hospital serem super queridas, assim, carinhosas, elas também não conseguiam me ajudar muito, assim, porque elas não sabiam falar português, eu não falava nem inglês e falava só um pouquinho de alemão, então foi uma fase muito, muito difícil, assim. Eu utilizava mímicas, um pouco de alemão eu já entendia. Só que o alemão é uma língua bem difícil de aprender e você tem que aprender um vocabulário muito grande, sabe? A quantidade de palavras que tem no vocabulário alemão é praticamente o dobro de um dicionário em português do Brasil, sabe? Tipo, do Brasil é uma largura assim e o alemão é o dobro. Então, assim, a quantidade de palavras que você tem que saber para falar, se comunicar, é uma quantidade muito grande que você tem que gravar. E isso demora, isso não é assim instantâneo como no inglês, né? Uma coisa mais fácil. Então foi isso, eu fiquei no hospital, né? Todo aquele tempo e o Beno trabalhava o dia inteiro. E na hora do almoço ele ia me ver, e daí ele ia trabalhar de novo. E na época nós não tínhamos carro, ele ia sempre de bicicleta. Coitado, ele sofreu bastante também. E eu ficava ali assistindo televisão, sabe? E ainda eles me colocaram num quarto isolado, sem outras pessoas, por causa da minha complicação. E eu fiquei totalmente sozinha, gente. A coisa que eu mais tinha medo na época era de perder o bebê, sabe? Porque eu já tava de 34 semanas, o Caio tava bem grande e pulando muito. Então eu tinha muito medo que o bebê morresse, eu não aguentasse e tudo mais. Assim, tudo isso passou pela minha cabeça naquele momento difícil que eu estava internada. Na mesma época, até um pouco antes de eu ser internada, nós compramos um carro. Foi o nosso primeiro carro da nossa vida. Eu nunca tinha tido carro antes, o Beno também não. E nós compramos um carro zero. Foi bem na época da crise aqui da Europa. Então eles estavam fazendo várias promoções para carros, né? Porque muita gente não estava comprando, com medo de desemprego e tudo mais, e a gente comprou o nosso primeiro carro da Peugeot e a gente ficou muito feliz, muito mesmo. Só que por ter todo esse problema da crise e a produção de automóveis na época foi reduzida, então tínhamos que esperar um tempo até o carro ficar pronto. E bem no dia que eu tive alta do hospital, depois que eu ganhei o Caio, a gente, no dia assim, o Beno foi me pegar na maternidade para levar para casa. E naquele mesmo dia, o gerente da concessionária ligou dizendo que o carro já estava ali, que ele podia pegar. Então foi uma surpresa muito grande para mim, que ele foi me buscar já com o nosso próprio carro. Foi bem legal. Então, daí depois que eu ganhei o Caio, o Beno ficou uma semana comigo em casa. Ele pegou como sendo férias no trabalho. Porque aqui na Alemanha você pode pegar férias assim avulsas, sabe? Por exemplo, você quer fazer uma viagem de uma semana, você pega uma semana de férias, daí você fica com o restante das férias em haver. Você não precisa pegar 30 dias corrido como no Brasil. Aqui você pode pegar dias separados, assim. Por exemplo, se você quer
um final de semana prolongado, fazer uma viagem, se vem alguma visita, você pode pegar alguns dias, assim, das suas férias, tipo 3, 4 dias, colocar lá como sendo férias e você tem direito a ficar esses dias em casa. É muito tranquilo, não tem estresse nenhum, é só você mandar lá para o setor administrativo da empresa que eles liberam. E isso funciona no geral, assim, pelo que eu sei, tá, gente? Até se for diferente em alguma região da Alemanha, vocês me avisem quem mora por aqui, tá? Nessa mesma época que eu tava com o Caio recém-nascido em casa, veio uma enfermeira, gente, na minha casa. A gente não teve que pagar nada. No próprio hospital mesmo tinha uma lista das enfermeiras que iam a domicílio e que o governo paga para elas, então são enfermeiras preparadas para atender as mamães, né, de primeira viagem, de segunda. Sempre que você ganha um filho, vai uma enfermeira na sua casa. E o que essa enfermeira fazia? Gente, essa enfermeira ajudou muito. Ela ia todos os dias na minha casa e ela me ajudava a dar banho no bebê. Todas as dificuldades que eu tinha, ela me ensinava a dar banho no neném, a controlar. Ela pesava o Caio, daí ela pedia pra dar mamar pra ele e depois ela pesava de novo pra saber qual é a quantidade de leite que tinha dentro da barriguinha dele. Olha que lindo! E assim ela fazia um relatóriozinho, ela tinha uma planilha pra saber se ele estava aumentando ou diminuindo o peso e também para orientar o médico caso necessário, se tinha algo fora do normal, a normalidade, né, que chama. Então foi isso, assim, foi uma ajuda muito grande. Ela cuidou do umbigo do Caio, essas coisas todas que a gente fica bem atrapalhada, né? Na hora de ter o primeiro filho. Após 15 dias que eu ganhei o Caio, eu já estava viajando para a Áustria com o Beno de carro. Então o parto do Caio foi um parto normal, sem anestesia, e foi um parto assim muito emocionante. Eu jamais na minha vida imaginei que eu fosse passar por um parto desse. Assim, foi muito lindo, sabe? Maravilhoso. Eu acho que essa história eu tenho que contar mesmo num outro vídeo, porque é uma história que vale a pena, assim, passar pra frente, assim. Foi um parto muito lindo e aconteceu tudo muito rápido, gente. Foi muito emocionante. Em julho, nós já tínhamos um compromisso com o Caio, o primeiro compromisso da vidinha dele. Imagina, ele era recém-nascido ainda, né? Ele nasceu em maio, junho, julho, ele ia fazer 2 meses. E nós fomos para Paris. Então nós tiramos o passaporte dele, bebezinho daquele jeito, e tivemos que ir para Munique tirar o passaporte do Caio no consulado austríaco, que o Caio também é austríaco, apesar de ele ter nascido na Alemanha, ele é austríaco e brasileiro. Por documentação, ele não ganhou o passaporte alemão, porque nós tínhamos que estar morando 7 anos aqui na Alemanha. E como nós estávamos nem um ano, né? Ia fazer ainda um ano em setembro, ele não ganhou esse passaporte. Mas quando ele tiver 12 anos, parece que ele pode escolher entre o austríaco e o alemão. Uma coisa assim, gente, eu não sei bem, tá? E nós fomos para Paris, foi maravilhoso. Nós fomos convidados para um casamento de uma amiga francesa. Ai, gente, foi tão lindo. Nossa, eu não acreditava que eu tava lá, sabe? É maravilhoso, assim. O casamento foi lindo, foi num castelo. Esse casal de franceses eu conheci na Áustria, num curso de alemão que eu fiz. Então, para vocês terem noção do que é morar em outro país, né? Você conhece pessoas de diversos lugares do mundo, você faz amizades assim grandiosas e coisa que você nunca poderia imaginar, né? Vivendo no Brasil, que você ia passar por tudo isso, né? Imagina, eu nunca imaginava que eu ia para França para participar de um casamento de uma francesa, sabe? Foi muito legal, assim, um momento marcante mesmo. E ela casou num castelo e a gente conheceu toda aquela região ali nas redondezas de Paris, né? Que eles moram por ali, a família deles. E após os 2 dias, que teve 2 dias de festa, isso é bem típico pra cá, pra Europa. Após esses 2 dias de festa, nós fomos para Paris, na cidade mesmo, e ficamos uma semana passeando, gente. Com o Caio recém-nascido, vocês não têm noção. Eu vou colocar fotos aí pra vocês verem o Caio penduradinho assim no Beno, naquelas coisinhas, sabe, que fica pendurado. Muito, muito lindo, gente.
Quando o Caio tinha uns 4 meses de idade, lá por agosto, 3, 4 meses, eu também ganhei do governo um Gutschein de 40 euros, que é tipo assim, um vale curso, e tava escrito 40 euros. O que era isso? Eu podia fazer o cadastro em algum curso relacionado a mães e bebês, qualquer curso que eu quisesse relacionado a isso, e eu tinha esse dinheiro que eu ganhei do governo para eu fazer. Então, eu me matriculei num curso que era para mães de primeira viagem também, que ensinava a fazer papinhas, cantar musiquinhas, como lidar com o neném, essas coisas de gente que não sabe nada sobre neném. E nesse curso, gente, eu conheci as minhas amigas maravilhosas aqui da Alemanha, que eu tenho amizade até hoje, já há 5 anos que nós temos amizade, é o mesmo grupo, continua o mesmo, e a gente sempre se encontra. E mesmo eu ter ido pro Brasil, mudado, voltei, não mudou em nada a amizade, sabe? É maravilhoso, assim. E também tinha um grupo que eu conheci das meninas que eu fiz o curso de preparação para o parto. Algumas daquelas meninas eu também encontrava. Só que é assim, gente, quando você não sabe falar o idioma corretamente, quando você não tem aquela fluência, eu pensava muito na hora de falar. Eu falava, daí eu ficava assim, poxa, como é aquela palavra ali que eu preciso falar? Então é muito complicado, sabe? Falar uma língua que você não consegue, não conhece. Então, esse primeiro grupo de preparação para o parto, gente, tinha épocas assim que eu não aguentava mais ir nos encontros das meninas, assim, elas encontravam em cafeterias, na casa de uma, na casa de outra. E tinha épocas assim que eu não conseguia mais encontrar, gente, porque eu não entendia o que elas falavam. E isso me dava uma tristeza tão grande, uma frustração tão grande. Eu me sentia assim, a pior das pessoas, assim, da face da terra. É verdade, eu tô sendo bem sincera com vocês, assim, é horrível. Para quem tá acostumado, assim, muda totalmente, gente, a vida que nós temos no Brasil para a vida do exterior, sabe? Então, para quem quer vir morar para cá, tem que se preparar psicologicamente de que não vai ser igual, sabe? Porque eu não estava preparada. Hoje eu percebo, né, depois de toda essa trajetória, hoje eu percebo que eu não estava preparada para enfrentar tudo isso, assim, né? E é claro que eles também não têm paciência para lidar com uma pessoa que não sabe falar a língua. Para eles tanto faz como tanto fez, sabe? Só que eu dei uma sorte grande que eu encontrei uma dessas meninas do curso de papinhas de neném, chamada Simone. Gente, ela é meu anjo da guarda. Sempre toda a minha vida, eu sempre tenho um anjo da guarda, em qualquer lugar que eu vou. É coisa incrível, gente. Essa moça chamada Simone, a minha amiga do coração, eu amo ela. Gente, ela é professora de química e de biologia, ela dá aula na escola aqui na Alemanha. E ela é tão amorosa, gente, ela foi tão amorosa, quando ela percebia que eu não entendia, que as pessoas falavam comigo, eu só falava assim, ok, yeah, nein. Eu só falava assim, ok, que significava que eu tava entendendo, mas tinha, assim, de uma frase completa, eu só entendia uma palavra e outra, sabe? Eu não conseguia entender o contexto inteiro, gente. E pra eu não ficar perguntando toda hora o que era, pedindo pra pessoa repetir, eu cansei, eu simplesmente falava, ok, não entendia nada. E a Simone, ela é muito esperta, ela percebia isso. Aí ela dizia assim, Bárbara, você não entendeu, né? Aí eu começava a rir, daí eu dizia, eu não entendi tudo. Ela pedia para as meninas repetirem devagar. Elas falaram assim, gente, ela não entendeu, vocês têm que falar devagar. Ela falava em alemão para as outras meninas, para elas repetirem devagar, sabe? Então, é isso que eu digo para vocês, assim, aqui na Alemanha eu conheci um lado tão humano também das pessoas, assim. Não que no Brasil não tenha, tem muito também, né? O Brasil é fantástico nessa questão de as pessoas se colocarem no lugar das outras, né? Mas aqui foi fantástico, assim, a impressão que eu tive nessa questão da importância com o próximo, sabe, gente? Eles me ajudavam tanto, eles falavam tão devagar comigo, e às vezes mesmo eu desanimada de eu não queria mais ir nos grupos, que eu tava já me sentindo meio mal de não entender as coisas e não dar minha própria opinião,
E elas insistiam, elas diziam, não, tu tens que vir, que tu és legal, que tu é isso, que tu é alegre, que não sei o quê. Então elas me incentivavam demais, assim. Então, gente, daí pra finalizar o vídeo, né, que eu começo a falar e começa a relembrar as coisas, né, e vai, quando vê já tá meia hora de vídeo. Eu fazia também nesse mesmo ano, à noite, quando o Caio já tinha uns 6 meses, eu fazia curso de alemão à noite, gente. Eu nunca parei de estudar alemão. Claro que hoje em dia eu não estudo mais, né? Mas eu tenho vontade ainda de voltar a estudar, porque na minha cabeça parece que eu nunca é o suficiente. Porque mesmo depois de todos esses anos que eu moro aqui, eu ainda eu me cobro demais, assim, em relação ao alemão. Eu fazia curso de alemão à noite e o Beno cuidava do Caio, daí no período da noite, né? E também, quando o Caio já tinha 6 meses, eu comecei a fazer curso de natação de bebês com o Caio. E era muito legal, assim, com esse mesmo grupo de meninas que eu falei agorinha pra vocês, tá? Eu vou deixar uma fotinho linda que eu tenho com o Caio na piscina, dando mergulho. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei bastante nesse vídeo, né? E tá vindo, assim, novas coisas. Eu tenho novas coisas pra contar pra vocês também. Então continue assistindo os vídeos, que vem muita história por aí ainda. Muitas dicas e coisas legais, tá bom? Não esqueçam de dar um joinha aí pra mim, pra ajudar na divulgação do canal, né? Quanto mais pessoas se inscreverem, melhor. E um beijo pra todo mundo que tá assistindo aí, tá? Tchau! Tchau!